compartilhar com vocês mais uma videoaula. Hoje nós iremos estudar o tema 6 da disciplina de arte, que fala sobre a arte romana e a arte bizantina. Nós iremos iniciar com uma imagem, que é a imagem do Coliseu de Roma. Esta obra, ela também é conhecida como Anfiteatro Oval de Roma, na Itália. E ela foi construída em 68 a 79 depois de Cristo. Seu nome original é Anfiteatro Flávio ou Flaviano. Esta segunda imagem é a imagem da Basílica de Santa Sofia. Esta obra ela foi construída em 532 a 517 pelo Império Bizantino, que hoje pertence a Istambul, na Turquia. As obras que você acabou de observar são símbolos arquitetônicos construídos pelos impérios romano e bizantino. Foram construídas para mostrar a sua riqueza, a sua grandiosidade, que dominavam a cultura ocidental nos períodos em que tiveram seus reinados. A arte romana. A arte romana do século II até o século V depois de Cristo, Roma dominou o mundo europeu. Roma dominou através da arquitetura e também através do urbanismo. Os romanos eles foram práticos e após dominar diversas regiões, construíram vias de comunicações, ergueram edifícios e arcos, organizaram a administração da política, tudo para manter maior o seu controle político e também para melhorar rotas comerciais e para demonstrar a sua superioridade. Então, estes foram apenas algumas técnicas dos romanos para dominarem a Europa durante todo esse período, desde o século II a.C. até o século V depois de Cristo. Quais as suas principais obras arquitetônicas e urbanistas? Nós vimos o Coliseu, que é um dos principais símbolos da arte romana desde a época em que foi construído, como nós falamos anteriormente, desde 69 depois de Cristo. Quais obras se destacaram na arquitetura romana? Na arquitetura romana se destacaram obras como estradas, viadutos, também se destacaram arquedutos, sistemas de esgotos, fóruns, basílicas, teatros, anfiteatros, circos, templos, arcos, colunas, também para celebrar os feitos históricos. O Coliseu, uma das obras da arquitetura romana que nós iniciamos na abertura deste capítulo, ele foi inaugurado pelo imperador romano Tito nos anos 80 depois de Cristo. Sua função era ser um circo dedicado a espetáculos. Nesse Coliseu realizavam-se combates entre os gladiadores, que são tema de muitos filmes, né, que nós costumamos ver, que fala da história de Roma. Também a caça de animais ferozes e até mesmo batalhas navais, graças a um sistema hidráulico que permitia o alagamento do chão. Cada espetáculo podia ser visto por cerca de 50 mil pessoas. O Coliseu ele tem forma elíptica e tem
altura de 57 metros, que é similar aos dias de hoje, um edifício de 18 andares. Diferentemente dos gregos, que davam sentido cultural e educacional para o teatro, os romanos, por sua vez, consideravam o teatro apenas como diversão. No teatro romano, os atores eram os escravos, que muitas vezes, como mostrado na história através dos filmes, lutavam até mesmo com outros animais. Observem a imagem do Teatro de Marcelo, também em Roma. Nesta outra imagem também nós podemos ver as ruínas do Circo Máximo, também em Roma. Nós vimos as construções romanas, vamos então para a escultura. A estatuária romana tem o realismo como principal características. E quais materiais os romanos utilizaram para fazer essas estátuas? Eles utilizaram pedra, mármore, bronze e madeira. Foram as principais matérias-primas utilizada pelos romanos, mas a sua preferência era o mármore. Então, os romanos eles utilizaram bastante o mármore em suas esculturas. As esculturas nas cidades romanas, elas eram representadas principalmente pelos políticos e também pelos filósofos. Representavam também os juristas e, através das suas esculturas, eles também rememoravam as vitórias militares. Então, muitas dessas obras, eles lembravam as suas vitórias. E a pintura? Como era a pintura romana? A pintura romana, ela foi bastante copiada dos gregos. Então, eles usaram algumas técnicas que os gregos já haviam descoberto, sendo que eles também utilizaram em suas obras o claro e também o escuro com finalidades plásticas. Eles também utilizaram em suas obras a expressividade de gestos, de figuras. Então, o principal estilo de arte dos romanos era a arte figurativa. Vamos dar continuidade com a arte bizantina. A denominação bizantina, ela deriva de Bizâncio. Bizâncio era a antiga e grandiosa cidade grega que se tornou sede do Império Romano com o nome de Constantinopla. Hoje, a cidade de Istambul, na Turquia. O mais importante imperador bizantino foi Justiniano. Seu governo foi marcado por lutas e também pela arte e cultura que floresceu durante todo o seu governo. Os imperadores, eles eram representados no estilo de arte, tanto na pintura como também no estilo mosaico. Muitas das artes bizantinas que são representadas até nas igrejas, elas são representadas no estilo de arte mosaico. Algumas dessas pinturas de mosaicos, elas eram representadas com uma auréola sobre a sua cabeça, que determinava o seu poder teocrático, ou seja, eles se representavam como Deus na terra. A arquitetura bizantina. A arquitetura bizantina, seu principal estilo foi a igreja.
Então o edifício típico da arte bizantina é a igreja. Mas eles também construíram teatros, construíram termas, também hipódromos e também palácios. Como eu falei anteriormente, sendo que uma das suas principais técnicas utilizadas foi a técnica do mosaico. O termo mosaico vem do grego e quer dizer que é uma obra paciente. Sem dúvida, né? Nós podemos observar que trabalhar com mosaico requer bastante paciência. A técnica de trabalhar com mosaico, nós podemos dizer que é uma técnica que representa a união perfeita de arte e artesanato, produzindo assim então as mais variadas e diferentes artes. O mosaico foi uma arte bastante expressiva entre os bizantinos, ou seja, os bizantinos eles se expressavam através da produção de obras com mosaico. Como os bizantinos produziam as obras através dos mosaicos? Eles uniam esses pedaços com areia, cal e óleo. A técnica de fazer mosaico, ela é atribuída aos gregos e também aos romanos. E, segundo a história, ela foi copiada pelos bizantinos. O tema dos mosaicos é predominante um tema religioso, envolvendo figuras de Cristo, da Virgem e dos santos. Além das figuras sacras que nós citamos anteriormente, aparecem também nos mosaicos imagem dos imperadores, do imperador Justino, da imperatriz Teodora e de sua corte. Nas igrejas sempre predomina o rígido código bizantino nas pinturas. Então, estas são algumas informações que nós estamos compartilhando a respeito da arte romana e bizantina, que fizeram grandes histórias no início dos primeiros séculos. A nossa agenda é a seguinte: vocês irão produzir as fichas 11, 12 e 13 e todas as informações elas estão no livro didático. Muito obrigada a todos e também vocês devem me enviar essas fichas via WhatsApp, tá ok? Grande abraço!